E aí, pessoal, tudo bom? Vamos seguindo aqui na nossa aula sobre transporte na membrana, ok? Na última aula você viu aí transporte passivo, transporte ativo, gradiente de concentração, lá o show lá dos Vingadores do Brega. Você viu tudo isso. Agora está na hora da gente aprender sobre como é o transporte de água. Em outras palavras, seja bem-vindo à aula de osmose. A osmose é o transporte de água na membrana. E aí você precisa, antes da gente ir para essa imagem que toda bonitona, bacana, você precisa entender três conceitos: isotônico, hipotônico e hipertônico, tá? Então, olha só, isotônico, hipotônico e hipertônico. Mas antes da gente entrar nesses conceitos, eu preciso falar para você dois conceitos básicos da química. Não sou químico, sou biólogo, tá? Mas eu tenho um pouquinho de conhecimento de química. Então vamos lá. Existem os solutos, que é tudo aquilo que vai ser diluído, falando de uma forma bem básica, bem simples. Tudo aquilo que é diluído, sal, açúcar, essas coisas. E tem o solvente, que é tudo aquilo que dilui. Um exemplo disso, a água, que é um solvente universal. Então, quando eu tenho uma solução isotônica, eu tenho água e sal na mesma quantidade. Ok? Eu vou usar a água e o sal como exemplo para ficar mais fácil de você compreender, mas pode ser qualquer outro elemento químico, sei lá, potássio, sódio, enfim, tá? Enfim, se bem que sal é cloreto de sódio, então, enfim, pessoal. Mas assim, pode ser qualquer elemento químico com a água, tá? Então, mas eu vou usar o sal aqui como exemplo, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, a solução isotônica, tá? Significa que água e sal estão na mesma proporção, estão na mesma quantidade, beleza? Só que existe uma possibilidade, às vezes, da água se sobressair sobre o sal, ou seja, ter mais água e menos sal. Quando isso acontece, a gente chama de solução, ó, bem aqui, ó, hipotônica, pessoal. Significa que vai ter mais água e menos sal. Só que o oposto pode acontecer, tá? Que é a solução hipertônica. Então é totalmente o oposto. Então tem mais sal e menos água, tá? Então, pô, cara, tu tá te preparando para o Enem, tá te preparando para a FUVEST. Vamos tentar entender esses termos. Tu já sabe o que são, mas por que hipo, por que hiper? Olha o termo, hipo. Hipo na biologia é tudo aquilo que é pouco. Hiper é tudo aquilo que é muito, ok? Então, iso já é aquilo que é igual, entendeu? Então, olha como é bonito esses termos. É a mesma coisa, a pessoa tem hiperglicemia. O que significa isso? Significa que ela tem uma alta taxa de açúcar no sangue, diabética, tá? Ou um pré-diabético. A pessoa tem hipoglicemia, significa que ela tem baixo nível de açúcar no sangue, tá? Então, essa pessoa também não está muito legal, porque sem açúcar no sangue, em boas quantidades, a pessoa não produz energia direito no seu organismo. Isso aí é uma aula do metabolismo energético que vai ter aqui na nossa plataforma, tá? Fique atento. Ok? Então, é importante você entender por que esses termos. A grande questão de um aluno, pessoal, é entender o porquê. É isso que você tem que entender. Quando você entende o porquê, fica mais fácil entender o processo. Entendeu? Então, às vezes, alguns alunos da área da saúde vão, estudo técnica, técnica, mas por que a técnica? Por que é essa técnica e não outra? Entendeu? Tem um porquê. Entendeu? Então, é importante que você entenda os porquês da vida, principalmente quando se trata de biologia, porque tem porquê. Beleza? Então, vamos retornando aqui, vamos voltar aqui. Isotônico, como é? Se você falou água e sal na mesma proporção, ótimo, acertou. Hipotônico, como é que é? É mais sal, é mais água, como é? Bom, se você falou mais água e menos sal, certíssimo. Agora, hipertônico, como é? Mais sal, mais água, como é? Como é? Se você falou mais sal e menos água, você está correto. Então agora você entendeu o que são esses termos. Só que agora você precisa entender o que acontece na célula quando ela está isotônica, quando está hipotônica e quando está hipertônica. Olha só que interessante. Vamos lá.
Olha só, aqui nós temos uma hemácia, que é a nossa célula do sangue, responsável pelo transporte de oxigênio no nosso organismo, tá? A hemácia é muito importante, tá? Normalmente quando você faz exame de sangue, você está ali fazendo o hemograma para ver ali todas as células do seu sangue, incluindo as hemácias, ok? Então, olha só, quando a célula ela está em um meio isotônico, ou seja, mesma quantidade de água, mesma quantidade de sal, lembrando, só estou usando um sal como um exemplo para facilitar o entendimento, beleza? Mas quando o solvente e o soluto estão na mesma proporção, fica tudo normal. Não tem do que se preocupar, está tudo bem com o sangue. Agora, pessoal, quando essa solução está hipotônica, olha só que louco. Tem tem tão pouco soluto nessa região, neste meio, que a água ela entra com tudo na célula e ela fica lisada, ou seja, ela quebra, lise é quebra, tá? Mas assim, falando de um português bem claro, ela espoca, ela enche tanto de água que ela espoca, mas você não vai ficar falando assim, isso é feio, pô. Tô só aqui falando para tu entender, entendeu? Aí, ela fica lisada, ela sofre uma lise celular. Por quê? Porque o que acontece, pessoal? O meio aqui tem muita água, mas tem pouco soluto, tá? Tem muito solvente e pouco soluto. Então, onde aqui, qual é a região aqui que vai ter mais soluto? É a célula. E aí a água quer diluir. A água fica, eita, eita, preciso diluir, sabe? Parece uma pessoa desesperada. E aí o que acontece? A água entra com tudo dentro da célula e começa a tentar diluir o que está dentro da célula, só que entra tanta água que ela lisa. Ela sofre uma lise e espoca de tanta água que tem. Agora, na solução hipertônica, pessoal, aqui já é uma outra situação. Tem tanto sal no meio externo, mas tanto sal que sai a água com tudo de dentro da célula para ver se dilui isso aí, que a água está ficando louca. Ela vê, meu Deus, é muito sal, preciso acabar com esse sal. Ela sai com tudo da célula e a célula, ela murcha, tá? Então, essas são as possibilidades que podem acontecer com uma célula animal. Olha só, eu vou te dar uma orientação seguinte. Vai ter uma aula minha sobre sistema excretor. Eu não vou dar esse spoiler aqui, porque a aula de sistema excretor ela é extensa, então eu prefiro guardar tudo para essa aula só. Só que você vai fazer um acordo comigo, tá? Quem tiver aí, eu acho que essa aula vai para o YouTube também, e eu vou colocar a aula de sistema excretor no YouTube. Então, se você estiver aqui no YouTube, ok? Comenta aí que você vai depois rever essa aula aí, comenta. Porque na aula de sistema excretor é muito importante a gente entender osmose, porque a gente está falando do sistema urinário. E tem uma coisa muito importante relacionada ao sistema urinário e o sistema e água, tá? Obviamente, a osmose. Então, antes de você assistir a aula de sistema excretor, se você esquecer de osmose, reveja essa aula, porque você vai ver a diferença que vai fazer, porque eu vou te mostrar o que acontece com o teu corpo quando tu não bebe água. Beleza? Vamos lá. Aviso dado, hein? Aviso dado. Célula vegetal, pessoal, olha só. A célula vegetal já é uma coisa diferente, tá? Já é uma parada um tanto diferente. Olha só. No meio tá isotônico, ao invés de chamar a célula normal, a gente chama a célula de flácida, tá? Ela fica flácida. Beleza. Agora, olha que interessante. Quando ela está no meio hipotônico, ela fica túrgida, ou seja, o que é turvo, assim, fica grande, túrgida, fica maior. E aí, olha que só que interessante. A túrgida, que é o meio hipotônico, que é considerado o normal para uma célula vegetal. Veja que para a célula animal, o normal é o meio isotônico. Mas aqui, na célula vegetal, o meio considerado normal é o hipotônico, ou seja, o meio que tem mais água, ok? E aí, agora no meio hipertônico, agora olha só que interessante. Aqui a célula fica toda murchada, né? Mas aqui, ó, ela fica, que a gente chama de plasmolizada, mas ela não fica destruída, pessoal. Sabe por quê? Por conta da parede celular. Lembre que parede celular tem nas bactérias, células procarióticas, mas também tem na célula eucariótica vegetal. E essa parede celular impede com que essa célula ela seja destruída. Então, tu percebes que fica alguns espaços vazios aqui do citoplasma, mas ela não é destruída. Ela fica plasmolizada apenas, mas em nenhum momento essa célula está sendo destruída, ok? Então, essa é a diferença, pessoal, de osmose na célula animal para a célula vegetal, tá? Então,
Olha aqui como é que fica as hemácias, ó. Então aqui, ó, é em equilíbrio, ó. Perceba que a hemácia ela é meio côncava, então ela tem uma descida assim, ok? Então aqui é ela em equilíbrio osmótico, ok? Equilíbrio osmótico. Aqui ela é túrgida, ou seja, aqui é um meio hipotônico, tá? Aqui é isotônico, aqui é hipotônico, e aqui também pode ser chamado de plasmolizado. Aqui é ela murcha, ou seja, que ela está no meio hipertônico. Olha como ficou. Olha, pessoal, olha o normal dela. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma hemácia real, tá? Olha aqui o normal. Olha como ela ficou aqui murcha, tá? Plasmolizada. Então, Beleza? pessoal, deu para entender osmose? Osmose é isso aqui, galera. Isso aqui, tá? O que que você precisa lembrar de osmose é isotônico, hipotônico e hipertônico. É isso que você precisa lembrar de osmose, ok? Antes de você, quando você chegar no tópico de sistema excretor, se você esquecer a osmose, reveja essa aula, porque vai ser muito importante para o teu processo de ensino-aprendizagem. A próxima aula vai ser resolução de exercícios desses dois assuntos aqui e depois vamos falar das endocitoses, tá? Pessoal, vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Parar por aqui mesmo, depois eu edito.